Olá, eu sou Paulo Roberto Filgueiras, professor de Química do Petróleo do Departamento de Química da Universidade Federal do Espírito Santo. Estamos no curso Introdução à Ciência do Petróleo. Hoje vamos ver um pouco sobre enxofre, nitrogênio e ácidos no petróleo. Vamos ver sobre a primeira parte com relação ao enxofre no petróleo, os processos de remoção de enxofre nas refinarias e os métodos analíticos para determinação de enxofre. Então, no refino do petróleo, durante a etapa de destilação, são formados produtos oriundos da decomposição térmica de compostos de enxofre. Esses produtos são grande fonte de corrosão, e esse é um dos principais problemas relacionado ao enxofre. Existem outros também que estão listados aqui abaixo, vamos falar logo à frente. Assim, novas normas e especificações impostas pelos governos e autoridades ambientais têm sido criadas visando a redução do teor de enxofre em todos os produtos do petróleo. No caso aqui, principalmente ligado aos produtos utilizados como fonte de energia. Então, problemas com enxofre. Temos o alto índice de corrosão, isso gera muitos danos em todas as etapas, tanto na refinaria quanto nas etapas de armazenagem do óleo ou dos subprodutos do próprio petróleo. Envenenamento dos catalisadores, então, em várias etapas onde é feita a retirada de água ou retirada de algum componente do petróleo, é utilizado os catalisadores e os compostos de enxofre reagem de forma irreversível dentro das condições do processo com os catalisadores. Alteração das propriedades do produto final, inibição do desempenho de alguns aditivos e os danos ambientais ocasionados pelas as espécies SOX, ou seja, os monóxido de enxofre, dióxido de enxofre por aí, e também o próprio ácido sulfídrico, formados, né, durante a combustão dos derivados de enxofre. O ácido sulfídrico, naturalmente, da própria etapa de destilação do petróleo. Então, os principais componentes presentes no petróleo, nós temos o H2S, né, sulfeto de hidrogênio, as mercaptanas, isso aqui são interessantes, esse é o segundo maior componente de enxofre presente no petróleo, os sulfetos, os disulfetos eles são menos agressivos do que as mercaptanas. Também temos os sulfetos cíclicos, os tiofenos, os benzotiofenos, os dibenzotiofenos e os nafbenzotiofenos. Bem, a concentração e os tipos de compostos de enxofre são variáveis de acordo com as características de cada petróleo, sendo que a estabilidade e a complexidade desses compostos eles aumentam nos derivados mais pesados. Então, na medida em que eu vou tendo derivados mais pesados, aumenta a concentração desses componentes no petróleo. Ora, quando nós falamos um pouco sobre o SAR em petróleo, então nós temos componentes saturados, aromáticos, as resinas e os asfaltentos são considerados compostos polares presentes no petróleo, ou seja, são a fração do petróleo mais pesada, ou seja, mais rico em moléculas também mais eletronegativas. Então, nesse caso, esses componentes, esses heteroátomos, tanto os componentes oxigenados, nitrogenados e sulfurados, eles tendem a se concentrar, principalmente esses mais complexos, nestas frações mais pesadas, mais polares do petróleo. Usualmente, os petróleos podem ser classificados de acordo com seu teor de enxofre. Então, eu faço uma classificação também com relação a essa propriedade. Os petróleos que apresentam teores de enxofre abaixo de 1% em massa, são classificados como baixo teor de enxofre, ou BTE. Então, eu tenho o petróleo BTE, cujo teor de enxofre total está abaixo de 1%. E os óleos com teores de enxofre acima de 1% são chamados de alto teor de enxofre, ou ATE. Então podemos classificar um petróleo como BTE, baixo teor de enxofre, ou ATE, com alto teor de enxofre. E a quantidade de enxofre ela está associada às quantidades de compostos pesados e aromáticos. Então, na maioria das vezes, o petróleo mais pesado, ele contém uma maior quantidade de enxofre total.
Então, dessa forma, as frações com alto conteúdo de compostos aromáticos ou com alto ponto de ebulição, como os resíduos de destilação, eles possuem naturalmente maiores conteúdos de enxofre. Então, nós temos aqui um gráfico. Esse gráfico aqui ele foi construído com dados de aproximadamente 850 amostras de petróleo analisados no Centro de Pesquisa da Petrobras, no CENPES. E aqui nós só temos os resultados de algumas propriedades físico-químicas desses óleos. Então aqui nós temos o GRO-API do petróleo no eixo X e no eixo Y o teor de enxofre total em porcentagem em massa. E aqui a classificação do petróleo conforme a ANP. Então temos o petróleo extra pesado, GRO-API abaixo de 10. Então temos apenas duas amostras aqui, em torno de 850 amostras de petróleo com GRO-API abaixo de 10, ou seja, extra pesado. Estes dois óleos aqui, a densidade dele é maior do que a densidade da água. Então aqui esses óleos aqui em contato com a água eles vão afundar. O óleo pesado, GRO-API entre 10 e 22, o intermediário entre 22 e 31 e o leve. No caso aqui tem leve e gasóleo tudo junto. E aqui no eixo Y temos o teor de enxofre. E aqui a limitação em 1%, porcentagem de massa, onde abaixo de 1 temos os óleos com baixo teor de enxofre e acima de 1 óleo com alto teor de enxofre. Então, duas conclusões importantes aqui. Primeiro que a quantidade de óleos brasileiros com alto teor de enxofre ela é pequena. Então, isso é uma característica do petróleo brasileiro, ele ter óleos com teor de enxofre baixo, ou seja, óleo BTE. Só que existe um outro problema associado ainda a essa conclusão, é que a corrosividade e os problemas com danos ambientais relacionados ao enxofre depende muito do tipo de componente de enxofre que eu tenho nesse petróleo. Então, o óleo às vezes pode ter baixo teor de enxofre e pode ser bem corrosivo. Bem, e a outra conclusão é que aparentemente aqui ó, eu tenho essa relação onde quanto menor o GRO-API, maior esse teor de enxofre. Então, para petróleos brasileiros com GRO-API acima de 31, ou seja, o óleo leve, normalmente eu tenho teor de enxofre abaixo de 5%. Então, nós não temos nenhum óleo aqui que seja um óleo leve com teor de enxofre acima de 0,5% em massa. Então aqui ó, o teor de enxofre do petróleo ele pode variar de 0,1 até 6% em massa. No caso aqui, para os óleos do Brasil, né, óleo brasileiro, eu não vi nenhum óleo ainda que chegasse a valores tão extremos, né, de teor de enxofre. Em termos gerais, esses compostos estão presentes em todos os petróleos e na maioria das vezes é válida a tendência de quanto maior a densidade do óleo, consequentemente menor o GRO-API, maior o seu teor de enxofre, ou seja, esta tendência que nós temos aqui. E é interessante anotar que quando falamos tendência, quer dizer que segue uma certa lógica, mas não quer dizer que sempre ele vai ser desse formato. Então, observe que para óleos intermediários, como está mostrado aqui, eu tenho uma grande quantidade de óleos que possuem teor de enxofre acima do que óleos pesados. Então, observe, eu tenho uma certa quantidade de óleos pesados aqui que tem teor de enxofre menor do que toda essa maioria aqui de óleos intermediários. Mas a tendência aqui, ó, ela é observada. Eu tenho essa relação entre o aumento do GRO-API e redução do teor de enxofre. Então aqui uma distribuição desses dados de teor de enxofre total. A grande maioria desses óleos é de baixo teor de enxofre, apenas uma pequena quantidade desses óleos brasileiros possuem um teor de enxofre acima de 1%, ou seja, um óleo ATE. Ocorre que durante o processamento do petróleo, as moléculas de H2S presentes elas tendem a se concentrar nas frações mais leves, já que esse é um gás com uma baixa massa molar. Então, frações com ponto de ebulição mais alto contêm relativamente mais compostos de enxofre e, além disso, esses compostos possuem massa molar mais elevada. Ou seja, eu vou enriquecendo em componentes mais complexos, ou seja,
moléculas com a maior massa molar nas frações mais pesadas. Nas frações de menor ponto de ebulição, predominam principalmente estruturas alifáticas. Nas frações com ponto de ebulição mais elevado, são encontrados principalmente compostos que contêm anéis tiofênicos e estruturas condensadas, que são mais difíceis de serem degradados. Ou seja, nestas frações mais pesadas, à medida que eu vou chegando nos componentes mais pesados e na parte dos asfaltenos, eu vou tendo ali grandes moléculas, normalmente poliaromáticas, contendo esses heteroátomos. Então, tanto eu vou ter isso para o enxofre, quanto para o nitrogênio, quanto para o oxigênio. E isso é interessante, pois uma vez que eu queira identificar esses componentes no petróleo, eu tenho que olhar principalmente essas frações, resinas e asfaltenos. Nas frações mais pesadas presentes na gasolina e no diesel, então mais pesadas dessas duas frações aqui, não quer dizer que elas sejam frações pesadas. Apresentam basicamente tiofenos alquilados, dibenzotiofenos e alquilbenzotiofenos. A maturação térmica do petróleo, ela afeta a distribuição dos compostos de enxofre. Então ocorre que esses óleos imaturos, normalmente eles são ricos em enxofre. E possuem um alto conteúdo de compostos de enxofre não tiofênicos. O que ocorre aqui, na medida em que eu vou tendo óleos mais maduros, eu vou enriquecendo o meu óleo em componentes saturados e reduzindo, logicamente, a quantidade desses heteroátomos presentes no petróleo. Então, durante a maturação, o teor de enxofre total diminui. Compostos não tiofênicos instáveis são preferencialmente degradados durante essa etapa de maturação térmica. E então, por isso, essa razão, benzotiofeno e dibenzotiofeno, ele diminui e os dibenzotiofeno frequentemente se tornam a família majoritária de compostos de enxofre. No caso, diminui de acordo com a maturação térmica do petróleo. Então, os problemas associados à presença de enxofre no petróleo e os seus derivados. Então, essa reação 1 é a reação onde eu tenho a minha estrutura metálica em presença de um ácido naftênico. Então, eu formo naftenato de ferro mais o gás hidrogênio. Ocorre que esse componente, o naftenato de ferro, eles são solúveis no óleo e eles dissolvem facilmente na superfície metálica, expondo o metal a um novo ataque. Então, eu posso ter, nesse caso, eu posso ter também o enxofre, o H2S, também em contato com o metal, formando o sulfeto de ferro 2, mais o gás hidrogênio. Então, formando esse componente mais o gás hidrogênio. E o naftenato de ferro mais o H2S, então vai depender da quantidade de H2S que eu vou ter no meu óleo, ele forma tudo isso aqui em equilíbrio, ok? Então ele forma o sulfeto de ferro 2 mais o ácido naftênico novamente. Então a presença do enxofre no petróleo, no caso o tipo de enxofre, ele pode favorecer ou ele pode até inibir a formação da corrosão. Uma vez que nessa etapa aqui eu formo o sulfeto de ferro, no caso sulfeto e regenero o ácido. Então esse sulfeto de ferro ele é dissolvido no óleo e eu tenho o ácido novamente volta nessa etapa aqui, para atacar novamente a minha estrutura metálica e continuando o processo corrosivo. Então, o processo corrosivo ele inicia nos materiais ferrosos em temperaturas que variam de 260 a 500 graus Celsius, porque ele depende, se nós voltarmos aqui, dois componentes. Temos o enxofre presente aqui, mas depende principalmente também desse componente aqui, que são os componentes ácidos presentes no petróleo. Então, H2S gerado com o aquecimento do petróleo reage com a superfície do aço, formando um filme de disulfeto que pode agir como protetor ou contribuir para o aumento da taxa de corrosão.
Então, de acordo com as funcionalidades dos compostos de enxofre, eles podem inibir, auxiliar ou não afetar a corrosão, né, por esse componente aqui, que é a acidez naftênica, que nós vamos ver a posteriori. Então, por exemplo, o H2S e as mercaptanas são muito reativos frente ao ferro. Já os tiofenos são poucos reativos. Então, esse componente aqui é interessante, esses tiofenos, uma vez que eu posso tratar o teor de enxofre também, transformando a sua estrutura química de, né, mercaptana para tiofenos. E, por sua vez, os sulfocos são responsáveis por aumentar o processo de corrosão, uma vez que sua presença previne a formação de camadas protetoras sobre o ferro. Os processos de remoção de enxofre na refinaria. Então, vamos ver alguns processos. Primeiro aqui, a lavagem cáustica. Então, esse tratamento é utilizado para a remoção de mercaptanas e H2S. Nós observamos ali, são os dois componentes que contribuem para a corrosão do ferro em contato com o ácido naftênico. Então, mas também elimina outros compostos ácidos que possam eventualmente estar presentes na carga que será tratada. Então, a carga inicial recebe uma solução de soda cáustica. Então, eu vou ter o hidróxido de sódio na forma de solução, cuja concentração varia de 15 a 20%. Então, eu vou ter o hidróxido de sódio reagindo com o ácido sulfídrico, formando o sulfeto de sódio mais a água. E eu vou ter também, então essa aqui é a reação com o H2S e a reação com a mercaptana. Então eu vou ter hidróxido de sódio reagindo com a mercaptana presente, né, ou a mercaptana ou o ácido sulfídrico. E depois, uma terceira reação, que é o hidróxido de sódio reagindo com o ácido naftênico, formando o naftenato de sódio. Acontece que pode haver também um estágio de lavagem aquosa, no intuito de prevenir que a carga arraste soda, né, consigo, ou seja, eu coloco o NaOH, né, a soda cáustica, em excesso e pode ocorrer que ela fique na minha corrente. Então, é lavado para tentar retirar esse excesso. E o objetivo sempre é retirar esses componentes ácidos presentes na corrente. O tratamento Merox, então, ele é um processo de tratamento mais moderno, aplicável nas frações mais leves, tais como GLP e nafta, e também nas intermediárias, querosene, gasolina e no diesel. Então, ele baseia na extração cáustica das mercaptanas presentes nos derivados, que posteriormente serão oxidados a disulfitos. Então, inicialmente, o derivado a ser tratado passa por uma etapa de lavagem cáustica, também conforme foi mostrado anteriormente ali, a fim de que seja eliminado o ácido sulfídrico. Então, eu elimino principalmente o H2S. A carga segue então para a torre de extração, onde ocorre a remoção das mercaptanas. Então, aqui eu tenho a mercaptana e o hidróxido de sódio. O que ocorre é que a carga entra por baixo na coluna e a solução com hidróxido de sódio entra na parte superior. Elas reagem, estão na presença do catalisador e o maior tempo de contato garante a ocorrência das reações desejadas, dessas reações aqui. A carga penetra no fundo da torre, então a carga com o óleo contendo a mercaptana e escorre, né, em contracorrente a solução cáustica de hidróxido de sódio que vai lavar esse óleo. O contato entre as duas fases, né, no contato, as mercaptanas são removidas e sofrem a reação de interesse. O que ocorre é que alguns autores também relatam a outra reação, né, que também dentro desse tratamento Merox, que é a oxidação catalítica dessas mercaptanas, só que na presença de oxigênio. Então, também meio alcalino. Então, eu tenho aqui uma corrente já básica, né, adiciono um pouco de soda cáustica e também aumenta a temperatura. Aí, nesse caso,
a mercaptana ela reage com o oxigênio, formando o disulfito. Eu formo o disulfito, que é esse mesmo produto aqui. E esse produto ele é menos corrosivo do que a mercaptana. Então, eu faço um primeiro processo e reduzo a acidez do meu conteúdo de enxofre inicial e depois, em contato com o oxigênio e temperatura, eu transformo aquele hidrogênio que eu tinha inicialmente, aquela mercaptana, em um de sulfito, que ele é menos corrosivo. Bem, o que ocorre nesse caso, né, nessa etapa aqui, é interessante que o teor de enxofre total ele não altera, mas ele vai alterar que aquela carga ela agora será menos corrosiva. O tratamento Bender. Então, o processo cujo objetivo é transformar compostos agressivos de enxofre, o enxofre elementar, H2S e a mercaptana, em outros menos prejudiciais, como, por exemplo, aqui o disulfito, sem, entretanto, retirá-los da fração. Então, o teor de enxofre total não é alterado. Esse tratamento ele é aplicável às frações intermediárias do petróleo, tais como nafta, querosene e óleo diesel. Então, no início do processo, a carga passa pela etapa de lavagem cáustica, que tem por objetivo remover da carga compostos ácidos, tais como os fenóis, os ácidos naftênicos e os ácidos sulfídricos, que poderiam interferir no tratamento. Então, após a etapa de lavagem, a carga é dividida em duas correntes. A de menor vazão é enviada para uma torre absorvedora de enxofre, recheada com esse mesmo elemento químico, ou seja, com enxofre. Conforme atravessa a torre, ela absorve o enxofre necessário às reações e reúne-se em seguida à corrente principal. Após regulado o teor de enxofre, a carga recebe uma injeção de ar comprimido, uma quantidade de ar. Então, no interior de reator, existe um leito fixo de catalisador que promove as reações de adoçamento desejado. No caso, quando fala adoçamento, de retirada, de redução da acidez, ou seja, desse componente ácido aqui do petróleo, formando o disulfito, que é um componente, no caso não ácido, então eles chamam um componente doce. Então, próximo ao topo do reator, é injetado soda cáustica de modo a manter a alcalinidade do meio reacional. Então, temos aqui, nessa etapa, a mercaptana, mais o enxofre elementar, dessa primeira etapa, onde a corrente auxiliar passa, mais a soda cáustica, formando sempre o disulfito. E aqui também o sulfeto de sódio. Mas o interessante em formar disulfito é que eu altero, não retiro o enxofre do petróleo, mas eu altero o componente químico presente ali de enxofre, reduzindo sua agressividade à corrosão do meu sistema. O tratamento DEA. Então, esse tratamento com etileno, esse tratamento com dietanoamina tem por objetivo remover o H2S do gás combustível e do GLP, a fim de que tais frações passem a atender especificações relacionadas à corrosividade e ao teor de enxofre. Então, as soluções de etanolaminas, então eu posso ter a monoetanolamina, posso ter a dietanolamina, a di, no caso é o DEA, dietanolamina, ou a trietanoamina. Então, tem a propriedade de se combinar com o H2S, formando produtos estáveis em temperaturas próximas à da temperatura ambiente. Ocorre que os produtos formados, ao serem submetidos ao aquecimento, isso que é importante, se decompõem, regenerando a solução original e liberando o gás anteriormente dissolvido, que pode ser então enviado a uma unidade de recuperação de enxofre. Ou seja, então eu venho com a corrente de gás num fluxo ascendente, né, a corrente do gás ácido, e em descendente eu coloco o DEA, né, o dietanolamina, ou o TEA, trietanolamina, em corrente descendente. Isso aumenta o contato entre essas duas correntes
E no fundo, na parte superior, eu tenho o meu gás doce, ou seja, já retirado esse componente ácido, e aqui no fundo eu tenho a minha corrente de dietanolamina com o enxofre. Depois, por aquecimento, eu recupero o meu reagente e libero o H2S. E esse H2S vai para uma unidade de recuperação. Então, aqui, tomando como exemplo uma carga de GLP ácida, esta vinda da coluna de fracionamento, ela penetra próximo ao fundo da torre de extração, né, em sentido ascendente. Okay? Ela penetra no fundo da torre em sentido ascendente. Ao mesmo tempo, no topo da torre, então no topo da torre é colocada esta corrente de DE ou TE, né, dietanolamina ou trietanolamina, proporcionando um escoamento contra a corrente dentro da torre. Então, um exemplo aqui, né, pode ser a trietanolamina ou a dietanolamina, em reação com H2S, eu formo o bisulfito, o GLP tratado deixa a torre de extração pelo topo e é enviada para a unidade de tratamento Merox, enquanto a solução de DEA ou TRE rica em H2S sai pelo fundo e é enviada a uma torre de regeneração. Nessa torre de regeneração, por aquecimento, eu recupero os meus dois componentes iniciais aqui da reação. E nesse caso aqui, no caso só variando a temperatura, essa primeira ocorre próxima à temperatura ambiente, 35 graus Celsius, e a recuperação ocorre a uma temperatura mais elevada, 125 graus Celsius. Então, aqui acabo recuperando o oxigênio e também o meu DEA ou o TEA. Os métodos analíticos para determinação de enxofre. Então vamos ver aqui alguns métodos. Então, aqui é a espectroscopia de fluorescência de raio-x de energia dispersiva. Esse método é utilizado pela STM-D 4294. Então quantifica desde petróleo a resíduo de destilação com concentração entre 0,05 a 5% em massa de enxofre total. Então, nesse caso, a amostra é colocada em um cilindro que então é irradiado por um tubo de raio-x. A radiação X, ela excitada, característica, é medido e a contagem acumulada dessa é comparada com a contagem previamente obtida com padrões de calibração. Então, nesse caso, é construído uma curva de calibração com soluções previamente conhecidas de teor de enxofre. Então, as análises estão sujeitas a interferências que ocorrem quando a composição elementar, né, situando-se um enxofre, da amostra difere muito dos padrões utilizados para a elaboração da curva, ou seja, quando eu tiver um teor de enxofre fora da faixa da curva que eu construí, mas normalmente são feitas algumas curvas de calibração na hora de fazer esses ensaios para manter uma faixa linear de trabalho grande para a quantificação do teor de enxofre. No caso, em alguns casos, é feito aqui 3 faixas de concentração, baixa, média e alta. Os raios-x são a radiação eletromagnética de baixo comprimento de onda, de baixo lambda, que varia de 1 a 100 angstrom. Então, a fluorescência de raio-x, né, XRF, ocorre quando o raio-x incide sobre uma amostra, colide com o elétron de uma camada interna de um elemento e arranca da sua órbita. Então, essa radiação é uma radiação mais penetrante e ela interage com os elétrons da camada K ou da camada L do enxofre. Então, essa radiação mais penetrante, ela retira um elétron dessas camadas iniciais, camada K ou camada L, criando aqui uma vacância. Essa vacância rapidamente é preenchida por um elétron de uma camada superior. Então, esta energia emitida quando o elétron da camada superior preenche a vacância causada pela retirada de um elétron interno, isso gera uma radiação específica para cada elemento químico. Então, por isso que nós conseguimos medir quanto tem daquele elemento, exatamente aquele elemento na minha amostra. No caso aqui, o enxofre,
o raio-x pode vir, pode retirar um elétron da camada K ou da camada L. Nesse exemplo aqui, retirou um exemplo da camada, um elétron, né, da camada K. Então, esse elétron ele é ejetado, ele é expulso. Rapidamente, um elétron da camada L, né, então, no caso, o elétron expulso, ele deixa aqui uma vacância e essa vacância é preenchida por um elétron da camada L. Então, na hora que o elétron da camada L preenche essa vacância, libera uma radiação, uma energia, e essa radiação que é lida pelo instrumento. Então, nessas transições eletrônicas, ela pode ocorrer entre diversas camadas e obedece a critérios energéticos bem definidos e recebe nomenclaturas diferenciadas. Então, eu tenho 4 nomenclaturas diferentes. Essa primeira é a K-alfa. Então, o K refere-se à camada K. Então, a K-alfa. Então, o elétron da camada L, ou seja, a camada subsequente à camada K, transita para preencher a vacância na camada K. Normalmente, a mais frequente transição e, por isso, a mais intensa. Então, essa primeira aqui, a K-alfa, é a mais comum de ocorrer. Ou seja, a radiação ela interage com o elétron da camada K. Esse elétron é ejetado, então sobra aqui uma vacância e um elétron da camada L vem preencher essa vacância causada na camada K. Então essa transição é chamada de K-alfa. Podemos ter também K-beta, onde um elétron da camada M ele transita para a vacância da camada K. Então eu tenho essa segunda aqui. Então eu posso preencher essa vacância da camada K por um elétron da camada L, que é o mais comum, que essa transição K-alfa. Se vier um elétron da camada M, essa transição é chamada de K-beta. Mas pode ocorrer também da vacância ocorrer na camada L. Então, se a vacância ocorre na camada L, né, como está representado aqui, o elétron da camada M transita para a vacância na camada L, eu vou ter uma transição L-alfa. Então, a radiação retirou um elétron da camada L, criou uma vacância na camada L, que foi essa vacância, posteriormente, ela foi preenchida por um elétron da camada M. Então, essa radiação aqui é uma transição L-alfa. Ou pode ocorrer também um elétron da camada N transitar para a vacância da camada L. Então, nessa camada L o elétron foi injetado aqui, então criou uma vacância nessa camada e um elétron da camada N vem preencher. Então, eu vou ter a transição L-beta. Então, nesse caso do enxofre, nós não vamos ter essa transição. Podemos ter todas essas 3 primeiras, mas a mais comum é a K-alfa. Quando analisamos, por exemplo, então, um espectro de raio-x, o mais comum de obter é esta primeira, a transição K-alfa, que é a mais comum. A K-beta menos intensa. E o que pode ocorrer também, essa L-alfa bem menor. A L-beta que nem aparece. Mas a mais comum, a gente procura sempre a K-alfa. Método analítico para determinação de enxofre, no caso H2S e mercaptanas. Temos também o método UOP163. Então, nesse caso, a análise potenciométrica desses componentes de hidrocarbonetos líquidos, como petróleo, gasolina, nafta e destilados similares. Então, nessa técnica, a amostra é titulada potenciometricamente em álcool isopropílico amoniacal, utilizando como titulante o nitrato de prata em meio alcoólico. Então é feita uma titulação potenciométrica normal e, da mesma forma, é identificado aqui o ponto de viragem, só que nesse caso é identificado esse ponto onde eu tenho a variação do potencial. E nesse caso, quando eu faço a derivada, eu posso encontrar, né, por esse ponto de máximo, ou quando eu faço a segunda derivada, eu encontro pelo ponto onde eu corto o eixo. No caso, o valor igual a zero para o eixo Y. Então, nesse método OP163, então, na determinação do H2S mercaptana, titulação titulométrica ocorre nesse tipo de equipamento. Então, nós temos a titulação com o nitrato de prata, formando o sulfeto de prata e o ácido nítrico.
E a mercaptana, mesma coisa, eu reajo ela com o nitrato de prata. Ou eu reajo os bisulfito também com o nitrato de prata, sempre formando um produto com prata e o ácido nítrico. E eu posso ter também uma reação paralela do enxofre com a mercaptana, formando os disulfitos. É preparado uma célula, então temos exemplo aqui de uma célula, temos um gabarito, eu coloco a amostra de óleo, tampo ela e levo ao equipamento. Determina H2S e mercaptana. Aqui no Lab Petro nós temos o equipamento Oriba para fazer esse ensaio. É um método já implementado aqui desde em torno de 2007, 2008. E já tivemos aí uma dissertação de mestrado e pelo menos uns 2 artigos somente nessa área de analisar enxofre em petróleo. Bem, por hoje é só. Até a próxima.